Fala pessoal, beleza? Bom, estamos de volta aqui com mais um podcast, o Precast, o podcast do Prefabricado, e trazer mais um assunto aí interessantíssimo aí para a gente poder bater um papo. E antes da gente começar, eu queria pedir para todo mundo, eu vejo que todo mundo assiste, mas pouca gente segue. Então quando aparece um episódio novo, você não vai ficar sabendo, então a gente não tem uma regularidade, você vai ver depois de muito tempo que alguém falar. Então segue aí o canal, compartilha com o pessoal aí da sua empresa, no grupo de WhatsApp, é legal. Tem muito assunto interessante aí, muito insight bacana aí para quem está com uma fábrica de pré-fabricado aí espalhada nesse Brasil. Então é isso aí. Hoje a gente está com o Wesley Gomes aqui da Vollert. Prazer, Wesley. Muito prazer bom, é todo meu. Prazer em conhecê-lo. Isso, muito prazer em conhecê-lo. Depois de 10 anos. Sumido, tá sumido. Pois é. E aí a gente vai agradecer primeiro essa presença e você ter disponibilizado um tempo aí pra gente poder bater um papo nessa nosso cantinho aqui do pré-fabricado. Tá bom. Né? E aí é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho aí, mas antes eu queria que você apresentasse primeiro, falasse um pouquinho de sua jornada aí, como é que você... a Vollert, o que vocês trabalham, com que tipo de produto, né? Nessa área aí. Tá bom. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Então, assim, antes de tudo, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade aí, porque, na verdade, vocês têm... Assim, olha, antes de tudo, do zero, quer dizer, a gente tem que falar do trabalho de vocês, né? Da Planix, mas principalmente da iniciativa sua, do Fabrício. Cara, legal. Eu sou, desde sempre, fã de carteirinha de vocês. Legal. Mas muito, assim, porque é uma empresa mineira, é uma empresa mineira de tecnologia. Vocês começaram lá atrás trazendo a experiência do trabalho de vocês no pré-fabricado, mas tiveram essa ousadia de ser empresário num ambiente que não é muito... É hostil. É bastante. Então, assim, empreender baseado numa experiência profissional e chegar onde vocês estão chegando, ou já chegaram e estão chegando, é um negócio fenomenal, assim, né? Principalmente a humildade, assim, sempre, legal, Carlão, cara, eu sempre fui, assim, a humildade que vocês demonstram nesse trajeto, assim, porque hoje, sei lá, vocês têm 90% do mercado, quer dizer, toda empresa de pré-fabricado que eu conheço tem Planix lá, sabe? Assim, não. Então, assim, e são assim, uns, né, assim, vocês atingem coisas que já são difíceis, vocês dominam o mercado, tendo começado de uma ideia, assim, né? E tendo tido essa coragem de empreender. Então, cara, vocês estão muito de parabéns. Assim, vocês são uma inspiração para a gente, e uma inspiração para essa moçada que eu espero quem esteja assistindo aí para poder seguir esse caminho, porque num ambiente tão hostil de empreendimento e tudo. Principalmente no Brasil. No Brasil. Dá para acreditar e dá para fazer acontecer, e vocês são uma prova muito clara de que dá para fazer acontecer mesmo, com qualidade e com todos os méritos aí para vocês. Né? Então vocês estão de parabéns. Obrigado. Fabrício não está aqui para poder Fabrício ia vir, mas teve imprevisto, não conseguiu. Não tem problema nenhum. Assim, você sabe que tá transmitido esse recado, ele vai assistir a gente aí depois também, e já fica dado esse recado para a equipe toda da Planix, porque daí vocês começaram, mas não estão sozinhos, né? Hoje vocês são em quantos funcionários? Nós somos 14. Pois é. Então, não são só 2, né? Não. Hoje, depois passou a ser 3 e depois hoje são 14. Então, tá todo mundo aí de parabéns, a equipe da Planix toda aí, eu queria dar os parabéns, vocês são 10 demais. Tá? E olha que eu não paguei ele para poder falar, não. Nem combinou. Nem combinei. Porque senão a gente vai ficar falando aqui, porque a ideia não era nem essa. Não. É super sincero, e eu queria ter... Sempre tive isso, assim, em mim, assim, vamos dizer, essa admiração por vocês, e aí nada melhor que agora que a gente está tornando nosso bate-papo público, a gente colocar isso, porque isso é extremamente importante e fundamental. Então, muito obrigado pelo convite. Que isso, satisfação por poder demais. Participar um pouco também desse contexto de vocês e dessa iniciativa, porque falar sobre pré-fabricado é muito, muito importante e premente nos dias de hoje, né? Então, assim, obrigado pela oportunidade também. Legal. Mas fala aí, não fala da Planix, então, não. Né? Fala da Vollert. A Planix a gente deixa para outro dia. Vamos passar um pouco rápido, assim. Tá. Não vamos gastar muito tempo falando sobre a Vollert, mas eu acho importante dizer, porque a Vollert não atua globalmente, né?
ela não atua só com as máquinas para a construção civil, né? Então, eu queria permear isso rapidamente. Tá, manda ver. Então, a Volet é uma empresa alemã, fundada em 1925. Hoje é a terceira geração que está no comando, é o neto do fundador. Ela completa 100 anos no ano que vem, né? Então, é uma história também bastante bonita de empreendedorismo nesse mercado e assim, num contexto de Europa que sempre é conturbado, né? Então, a Volet já passou por duas guerras mundiais, né? E por problemas econômicos e tudo mais, e resistiu a isso, né? Por várias revoluções tecnológicas também e tudo, e sempre manteve essa vocação de fornecimento de equipamentos industriais para movimentação de carga pesada. Então, essa é a base da tecnologia da Volet, né? A Volet movimenta cargas pesadas. Né? E aí não se restringe apenas ao segmento da construção civil. A Volet surgiu, na verdade, no segmento que a gente chama de intralogística, então, que é a movimentação de carga pesada em receita industrial, né? Assim, no começo, nas origens mesmo da empresa, a oficina desenvolvia equipamentos para vinícolas. A cidade onde a Volet está chama Weinsberg. Weins é vinho e Berg é colina. Então, é uma região vinícola. Então, a Volet desenvolvia teleféricos para poder subir com ferramenta e descer com a uva. Né? Então, então a Volet até hoje trabalha com essa movimentação. É sempre com uma roldana e um cabo de aço, entendeu? Isso é a premissa, base, né? Essa é a premissa. Tudo que a gente faz tem lá uma rodinha e um cabo e tudo mais. Então a gente está movimentando cargas dessa forma até hoje. Claro, a tecnologia evoluiu, a gente foi agregando outras coisas, mas a base é essa. Então, nesse setor de intralogística, a gente trabalha, por exemplo, fornece ponte rolante automática para movimentação de carga em siderurgia, ou estoque vertical de bobina de aço, de bobina de alumínio, carros de transferência entre um processo de refusão e um de laminação, ou estoque de container, por exemplo. Nós tivemos um projeto muito interessante agora na Alemanha, com a Lufthansa, para fazer um estoque de containers, não sei o quê. Então, a gente tem projetos bastante interessantes nessa área. E atua no mundo todo? No mundo todo, inclusive no Brasil. A gente tem projetos, clientes no Brasil também atuando nesse segmento, né? Então, esse foi o segmento de origem da empresa. A gente atende um outro segmento de mercado, que é um segmento ferroviário, mas também nesse contexto. A gente fornece o que a gente chama de robô de manobra ferroviário. Parece uma locomotiva, vi pequenininho, mas é menor. Você tem desde o pequeno, o modelo menorzinho, até o modelo maior. E assim, a capacidade de reboque vai desde 300 toneladas até 4.000 toneladas, sabe? Então, isso para a indústria ferroviária. Então, e não é bem na ferrovia, é no terminal, na verdade. Então, os nossos robôs, de maneira geral, eles operam em terminais específicos de carga ou descarga, fazendo operações específicas ali do terminal, né? Nosso equipamento não opera em trecho ferroviário, esse tipo de coisa. Ou oficina de manutenção de vagão, oficina de manutenção de locomotiva e tudo. Legal. Então, aí é um local que a gente atua. É um segmento bem interessante para o Brasil. Assim, a gente tem expandido bastante nessa área. Apesar do pessoal abandonar essa malha ferroviária aí, né? Podia ser muito melhor. Assim, mas tem alguns investimentos, sabe? E principalmente os produtos aí da agroindústria, eles são dependentes, assim, principalmente grão, né? Muito dependente, ou conta muito com o transporte ferroviário. E então, apesar de poder ser melhor a infraestrutura, ela já tem um porte considerável, assim. Entendi. E é nesse contexto que a gente está atuando bastante, é um mercado bem interessante, sabe? Legal. E aí o outro segmento de mercado é, então, o segmento das fábricas, dos sistemas carrossel e formas para concreto pré-fabricado. Pré-moldado, a gente, no Brasil, já não fala há um bom tempo, porque gerou aquele estigma no passado, né? Do pré-moldado, não sei o quê. Porque a diferença, né? Uma coisa é fazer lá no canteiro, outra coisa é fazer na fábrica. Então, assim, é uma coisa que a gente adotou desde que a gente abriu a filial, sempre a gente tratar como um produto industrializado, pré-fabricado, né? E daí a gente oferece soluções tecnológicas para a produção do pré-fabricado. Basicamente, os sistemas carrossel para produção de parede e laje,
para poder fazer aí. Bom, a vocação principal do sistema Carrossel é o mercado residencial, né? Ou às vezes comercial e tudo, mas não são os edifícios industriais, que aí a tecnologia hoje ainda são as formas estacionárias, de pilar, viga e tudo mais, né? Okay. Então a gente tem soluções no mundo, a gente pode falar depois um pouquinho disso. Depois a gente vai... Sobre o que a gente tem de variação nisso, mas então são esses os 3 segmentos de mercado onde a Vollert atua, né? Especificamente do Brasil, acho importante falar também, a Vollert do Brasil, ela também representa outras empresas alemãs. Então, essa história começou em 2010, quando eu fui para a Alemanha trabalhar na Vollert. Em 2012, eu voltei para a gente abrir a filial aqui juntos. Então, você trabalhou lá? Trabalhei lá 2 anos. E quando, nesse processo de abrir... Como é que você conheceu a Vollert? Então, isso é interessante. Isso. Assim, olha, eu comecei minha vida profissional na Samarco. Samarco Engenharia? Na Samarco. Aqui? Na mineradora. A mineradora Samarco. Na mineradora Samarco. Okay. E meu pai tinha uma empresa que prestava manutenção na maioria das mineradoras aí da região. Era uma empresa de prestação de serviço de manutenção. E aí eu fazia estágio na Samarco, me formei, fui efetivado na Samarco, mas daí, uns 7, 8 meses depois, meu pai me chamou porque ele queria abrir uma outra unidade de negócio, não tivesse vinculada só à prestação de serviço, mas que fosse fabricação de estrutura metálica, caldeiraria, esse tipo de coisa. E aí foi assim que começou. Nós, então, abrimos uma caldeiraria para produzir estrutura, basicamente para atender mineração, serviços que ele fazia de prestação. Direto lá. Ele precisava, às vezes, fazer um prédio de estrutura metálica, ou um tanque, um espessador, por exemplo, para mineração, um chute para uma peneira. E daí a gente começou a fazer isso. Entendi. Aí, quando foi 2009, a Vollert veio participar de uma concorrência para 3 pontes rolantes automáticas para a Valorec, que era antigamente Valorec Mannesmann, hoje é Valorec Era Mannesmann, virou Valorex Mannesmann. Isso. Aí Valorec Sumitomo, hoje eu acho que... E ela sempre fez os tubos da Petrobras ou não? Era outras coisas? Não, a Valorec, o produto principal dela são os tubos. Aí eles abriram uma planta nova em Jeceaba. A planta sempre era aqui em BH, né? Isso. Na região industrial ali. Daí abriram uma planta nova em Jeceaba e para a planta nova eles precisavam de pontes rolantes automáticas, que é esse sistema de interlogística da Vollert. Então a Vollert veio participar dessa concorrência. Mas eram pontes enormes, assim, era uma viga de 50 metros. O vão do galpão era 50 metros, e era uma viga só. Então ela tinha 50 metros. Cada ponte tinha 2 vigas, 50 metros de vão, 3 metros de altura e 2 de largura. Era uma monstruosidade. E não dava para trazer isso da Alemanha, né? E daí a gente foi, então, consultado na época pela Vollert e tudo mais, para poder desenvolver esse projeto junto com eles. E foi assim que eu os conheci. Isso foi em 2008, 2009... Daí a gente foi conversando e tudo. Entendi. E aí surgiu essa oportunidade. Então, de eu ir em 2010 para lá. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com o mercado de construção civil. Eu não sou engenheiro civil de formação. Engenheiro de produção. Aqui pela Federal. Foi a 2ª turma na época. Eu tinha acabado de abrir Então, nós somos colegas. Eu comecei a 3ª do Cefet, produção. Pois é. O Cefet começou antes. Acho que você formou em 99, não foi? Não, eu formei no técnico em 99. No técnico em 99. A engenharia foi em 2006, 2007. Eu formei em 2007. Então. E o Cefet começou primeiro. Isso, ali. Foi. A engenharia de produção era uma especialização da engenharia mecânica. E lá é civil. 100% civil. Sempre foi civil. Engenharia de produção Então, aí quando isso virou na Federal, aí surgiu a engenharia de produção, assim, como curso e com ênfase em mecânica e automação. E daí eu fiz ênfase em mecânica, né? Aí nunca imaginei que ia trabalhar com mercado de construção civil. Nunca. Mas hoje você mescla, né? Assim... Porque você tem a parte ferroviária ali, que é um pouco mais a mecânica. Aí você tem uma parte, por exemplo, a proteção, que você trabalha aí, que você ia falando. Ela é mais uma mecânica, talvez, né? Porque você está trabalhando com equipamento. Não, assim, o meu curso foi não extremamente útil. Não tem, só 100% assim. Produção. Não, foi com produção com ênfase mecânica e é muito útil hoje, extremamente. Porque o que acontece? Quando eu cheguei na Vollert, na Alemanha, com esse foco de interlogística e tudo mais, isso mudou, assim, abruptamente. Porque eu cheguei lá, daí o Hans, que é o dono da empresa, o senhor Vollert, virou para mim e falou, olha, mês que vem, no final do mês que vem, a gente já tem a Concrete Show no Brasil para ir. Eu falei, mas o que é isso, né? O que é Concrete? E aí minha primeira Concrete Show foi em 2010, agosto de 2010. Legal.
Então, e dali para frente nunca mais deixei de ter contato com o mercado pré-fabricado. As plantas de produção, o sistema carrossel, é engenharia de produção pura por trás dali. Então, assim, por isso que tive essa identificação muito fácil, porque a solução de produção, ela não pode ser uma solução padrão, né? A gente imagina que assim, existe one fits all, né? Assim, é uma planta e essa planta é a perfeita para produzir, é o sistema carrossel perfeito. Não existe. Você tem que conversar com o cliente, você tem que entender a necessidade dele, o tipo de produto que ele quer, a estratégia de negócio, e isso tudo tem que estar refletido no layout da planta. Porque não é todo galpão que é igual. O galpão não é igual, o produto que o cara quer fazer não é igual, aonde ele vai usar o produto também não é igual. Então, assim, a quantidade que ele precisa produzir, ou como ele está pensando em expandir o negócio dele, a velocidade de crescimento e tudo, é diferente em cada caso. Isso tudo a gente tem que absorver na análise de preparar um layout. E isso faz parte também do processo de engenharia de produção e tal. Logística, quer dizer, quando a gente começa a falar em pré-fabricado, quando a gente retira, né, o trabalho da obra e leva para a fábrica, logística é fundamental. Logística é um impacto importante no processo todo. Você sabe muito bem. Então, assim, isso a movimentação de carga, de processo, quanto mais você movimenta, eu falo com todo mundo. Pré-fabricado, quanto mais você anda, mais caro vai ficando. Mais caro fica. Então, assim, o ideal seria, concretou, colocou carreta, tchau. Você faz um fluxo contínuo. Exato. Mas tudo envolve layout, processo, né? Então. E essa é a ideia, por exemplo, do sistema carrossel, e por isso que eu gostei desde o princípio, quando fui começar a trabalhar na Vollert, porque é isso, é esse conceito de você transportar a sua unidade de produção pelas diversas etapas do processo de fabricação. Entendi. Porque, diferentemente das formas estacionárias, que você tem que levar até ela, a forma, quando ela se move, daí você otimiza o trabalho, otimiza o uso do recurso, do material, você consegue melhorar os seus tempos de ciclo, né, mexer em gargalos e tudo mais. Então, aí dá para brincar bastante com isso, que é a vocação do engenheiro de produção. Né? Exatamente. Então, assim, sempre gostei desse trabalho. Legal. Então, voltando à pergunta original, falando um pouco da Vollert do Brasil, quando eu voltei, então, em 2012, nós abrimos a filial. E aí, foi quando a Planix nasceu? Foi junto aí. Fomos juntos assim. Fomos. Então, essa questão da Vollert atuando no Brasil, desde essa Concrete Show 2010, eu já estava, porque desde a primeira que eu fui, já tinha demanda de coisa. E esse momento, assim, entre 2008 foi uma alta demanda de produção gigantesca. Foi um momento muito aquecido no Brasil. Então, a Vollert estava sendo muito demandada mesmo sem ter uma estrutura aqui e tudo. E aí eu entrei no meio desse turbilhão, assim, né? Entendi. Isso foi até aí a crise da Lava Jato e tudo mais, que aí teve aquela queda. Aí, né? Já era. Mas até então estava tudo muito movimentado, tinha muito interesse, aquelas coisas, tinha dinheiro no mercado, financiamento, não sei o quê. Entendi. Entrei nesse turbilhão. E nesse contexto de 2012 aí, algumas outras empresas na Alemanha ficaram sabendo que a gente estava abrindo uma filial. Empresas que conhecem a Vollert, assim, não estão coligadas diretamente, mas estão relacionadas em negócio e tudo. E aí falaram, olha, tem uma base no Brasil interessante, vamos para lá, e perguntavam para a gente se a gente não tinha interesse em representá-los, em assumir a operação, porque às vezes estava no Brasil, mas estava ruim, não sei o quê. E aí a gente foi assumindo, foi melhorando a operação, e aí o pessoal gostou, e aí a gente criou também essa vocação de representar outras empresas alemãs, principalmente aqui no parceiras, Brasil. Né? Que são parceiras. Então, assim, lá não necessariamente se faz negócio com a Vollert na Alemanha, mas são empresas que conhecem a Vollert lá, têm interesse no mercado do Brasil, e aí perguntou se a gente tinha esse interesse de os representar, ou seja, como uma base confiável para trabalhar o mercado. Né? Legal. E aí foi assim que uma das empresas que a gente representa, que dá mais capilaridade para a gente dentro do mercado de pré-fabricado, é a Apple, com sistemas de proteção, cunha, porta-cunha, máquina, esse tipo de coisa, né? Entendi. Aí, mas outras empresas, por exemplo, a Teca, que fornece misturador de concreto, então a gente assumiu a operação da Teca no Brasil, estoque e tudo mais, porque o misturador exige muita peça de reposição, desgaste, não sei o quê.
a Ratec que fornece os ímãs e tudo. Então, a Ratec, por exemplo, é um complemento ao que a gente fornece. Aqueles de forma? Os ímãs de forma. Tá, legal. Tudo. Então, assim, daí a gente tem um leque bom aí, são 10 empresas hoje que a gente representa. Então, tem um leque bom para... Mas dentre elas, essas são as duas focadas no pré-fabricado? Não, ou tem algumas outras coisas? Por exemplo, o Brecon fornece sistema de compactação, sabe? Motovibradores. Tá. Ok. Aqui no Brasil, por exemplo, essa questão do motovibrador é interessante, abrindo um parêntese, porque usa-se muito concreto autodensável, né? Não, mais ou menos. Assim... Então é bom você me dar essa notícia. Porque o autodensável, assim, tem muitas empresas que já usam, mas vamos dizer que é igual você falar do BIM. Sim. É uma tecnologia ou uma filosofia que o pessoal conhece, mas não é todo mundo que usa. Entende? Então, assim, o concreto autodensável ainda é um desafio para algumas fábricas por causa da forma como ele é feito, o critério que precisa ter. Então, não é tão assim simples. Né? Pois é. Porque onde a gente se deparou, por exemplo, com sistemas de vibração é interessante, porque assim, o cliente optou por ter o concreto autodensável por problema de acabamento e tudo mais e tal, e muito relacionado à vibração de forma e tudo mais. Só que aí o que acontece? Você põe um motovibrador muito eficiente... Você fala que é de forma? Você lateral? tem o de imersão, você tem o de forma, okay. Mesmo de imersão. O de imersão que a Brecon fornece, ele tem o sistema de vibração, o motor dele de vibração é na cabeça, não é aqui atrás. Tá. Então, ele transmite 100% da força que gera. E ele é muito... Então, a intensidade de compactação é bastante alta. Ele é muito eficiente e tudo mais, o de imersão. Certo. Então, os motovibradores da Brecon são muito eficientes. Daí, quando você acopla eles à forma, ou eles esbarram na forma, a forma, se ela é frágil, você estraga a forma em pouco tempo. Então, a forma não está pronta para receber o sistema de compactação. Entendi. Sabe? Então, não adianta, assim. Aí é eficiente, aí você pode retornar. Se eu tenho uma forma melhor, eu posso usar um sistema de compactação bom, decente, assim, né, com bastante energia e tudo. Mas aí você pode ter uma qualidade boa de acabamento sem necessariamente precisar ter um concreto autodensável. Mas é uma cadeia de coisas que precisa acontecer até lá. Né? Então, assim... mas a Brecon é uma das empresas que a gente representa e a gente representa a Craft, por exemplo, que fornece sistemas de cura para o concreto. Então, empresas coligadas, a maior parte é coligada ao concreto. O maior movimento nosso, de maneira geral, é a Apol, que é proteção, sistema de proteção. São sistemas de proteção e tudo mais. Tá mas vocês também fornecem a pista ou não? Só o macaco? Não, a princípio o sim, quer dizer... a Apol oferece e a gente oferece para o cliente aqui no Brasil também. Ou então não? Por exemplo, mesmo a pista que ela, vamos dizer, tem uma execução civil, a Apol tem toda a engenharia para fazer os diferentes tipos de pista. Legal. Se o cliente vier, quiser comprar cabeceira, o equipamento que ele for comprar, daí a gente consegue, dependendo do volume do equipamento, associar todo o cálculo de pista e tudo mais. Essas coisas, né? Bacana. Trazendo essa experiência da Apol, que também é uma empresa centenária. A Apol também foi fundada em 1925, né? Então ela é líder desses sistemas de proteção no mundo há muitos anos. A engenharia alemã é complicada. Então... Mas fazer o quê? Né? Cara, então assim, eu queria aproveitar que você comentou aí sobre essa ida lá, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença, ou mesmo o que você consegue imaginar hoje e o que você tem para poder falar com relação ao pré-fabricado hoje aqui no Brasil e o que é feito lá fora. Certo. Vamos pegar, porque você tem muito acesso a pré-fabricadores na Europa, né? Sim. Que é onde é que você mais vai, né? Sim. E onde é que a Volet provavelmente deve mais fornecer equipamento. Sim. O que você consegue colocar assim, diferença entre um e outro com relação a produto, tecnologia, né? O que você vê que ainda o Brasil ainda nem sonha, sabe? Ou então não, aquele ali que já está legal, sabe? Não, eu não sou especialista no pré-fabricado, mas o que a gente vê de visitar os clientes, tanto na Europa quanto às vezes na Ásia ou em outros países, até aqui na América do Sul, é que a tecnologia do pré-fabricado em si ela já está bastante difundida, mas ela também é bastante cultural, é muito cultural, assim, sabe? E essa cultura
não sei o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, se é a norma que gera a cultura ou se é a cultura que daí gerou uma norma em cima. Então, muito das diferenças significativas que a gente vê entre países é em função de norma mesmo, assim. Mas a gente percebe que tem a norma e tem a cultura, de fato, assim, sabe? Mas hoje a informação ela é muito globalizada. Então, se você pegar, por exemplo, as ações todas da BSIC, tudo através aí da IRA e tudo mais, quer dizer, a tecnologia chega ao Brasil. A forma que ela vai ser aplicada, se ela cabe no contexto ou não, é que a gente precisa avaliar. Eu te dou uns exemplos, assim, aplicados mesmo na produção. Quer dizer, painel para fachada de galpão protendido. Não é uma coisa que você vai achar difundida em outros lugares. Assim. Na Europa, você tem... Aqui no Brasil se desenvolveu esse sistema mais de produção em long line, entendi, numa pista comprida, em forma, como se fosse uma forma de pilar. Sim. O painelzinho de até 1,20 m, 2 metros e tudo mais. Protendido. Sabe, isso é uma coisa muito nossa, sabe? Assim, de economia da armadura, não sei o que e tal. Tem muitos países que isso não passa em termos de norma. Então, não é uma questão de discussão. Assim, é uma questão que não dá para fazer. Entendi. Não pode fazer. Não pode fazer. Entendi. Sabe, assim. Então, é onde a gente vê principais diferenças. Agora, claro que países como Europa, Ásia, Japão, principalmente, a tecnologia do concreto em si, hoje em dia, essa questão da evolução dos agregados de concreto, substituir a armadura por outros tipos de agregados, de aditivos e tudo, isso tem avançado de maneira muito, muito rápida, né? Então, isso tem avançado de maneira... brutal, assim. E a forma, assim... E aí a gente pode... A gente tem que falar de coisa que não é técnica. Que no Brasil é foda, cara. Desculpa falar, mas... Não, mas é normal. Assim, por exemplo, questões tributárias e tudo mais. Eu não vou nem entrar nisso aí. Sabe? Porque, mas isso tem um impacto violento no negócio. Tá. Aqui no Brasil... A forma, por exemplo, a gente é fabricante de máquina. E lá na Europa fornece forma também. Né? Forma para pilar, viga e tudo mais. Mas é forma hidráulica, é forma não sei o que e tal. Aqui no Brasil é muito difícil vender. É um desafio enorme. Você tem fabricantes que vieram da Europa e eu falo que esses caras são corajosos e heróis, assim. Porque você está tentando trazer um conceito de forma, de tudo mais, de tecnologia da Europa e tentar aplicar no Brasil... onde a forma tem que se pagar na obra. Entendi. Entendeu? Assim, é difícil você achar um cliente pré-fabricador que fala assim, eu vou comprar uma forma e vou amortizar ela em 10 anos. Entendi. Vai ter que amortizar na obra. Aí a conta não fecha. O problema é porque daí você começa a ter... não é incomum você visitar pré-fabricador, os clientes, e ele ter mais gente trabalhando na caldeiraria do aço do que na produção do concreto. Entendeu? Entendi. Porque o cara tem que adaptar a forma ali estragou, tem que remendar, tem que não sei o quê. Cara, é isso. E aí, como fornecedor, como que você vai competir com essa situação? Talvez assim, igual você... Eu acho que lá na Europa, igual você vende sistema carrossel, aí daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a obra que vocês montaram lá, né, lá em Cascavel, que eu queria também entrar nesse assunto. Mas você acha que isso é um pensamento meu que eu acho que ainda a mão de obra interfere muito nisso. Por causa do custo da mão de obra operacional na Europa e do custo da mão de obra brasileira. Ou seja, para você colocar alguém para poder subir uma parede de tijolo lá na Europa, é muito mais caro do que para fazer aqui. Você sofre desse impacto. E eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é Europa versus Índia, por exemplo. Isso é mais, assim, o custo se a gente ainda... Se o custo da mão de obra no Brasil ainda é mais barato na Europa, mas por causa do câmbio e não por causa do custo real... Lá é pior ainda. É porque se você pegar... População... assim, equiparando-se o câmbio, né, descontando-se a diferença cambial e a menor produtividade que a gente tem no Brasil, fica mais caro no Brasil, sabe? Do que na Europa. Porque na Europa é caro a hora e tudo mais, mas o cara é mais produtivo. Né? E aqui é menos produtivo. Entendi. A gente só fica barato por causa da discrepância cambial e tudo. Mas na Índia, não. Na Índia, os caras são baratos de todo jeito. Qualquer tipo de conta que você fizer é mais barato e tudo. E mesmo na Índia, a gente tem filial na Índia e tudo, né? É
esse movimento da industrialização está também bastante forte. Porque você tem outros ganhos no processo. Então, sabe? Você não pode ficar só. Você falou da cultura. Então, às vezes o cara acha que, tipo assim, não vou industrializar que é caro. Mas o que caro comparado ao quê? Tipo assim, qual que é a viabilidade? Lógico que você tem que fazer um estudo de viabilidade, porque se você monta e não consegue vender, não adiantou nada. Você está fechado amanhã. Então, essa é a questão. Quer dizer, a questão do investimento no ativo no Brasil é uma questão de visão do empresário no longo prazo. E uma questão tributária importante também, sabe? Esse negócio da amortização, de como que vai ser e tal. Porque é um empenho de capital grande, né? Que não pode se pagar numa obra só. Se for, não fecha a conta, né? Não. Então, assim, mesmo os sistemas carrossel que a gente tem implantado e tudo mais, o cara tem que pensar em 15, 20 anos e tudo para isso poder... E tem que se justificar e ele tem que realmente empreender durante esse período e tudo mais. Não é ainda a nossa cultura, a nossa cabeça da obra. A cultura da obra é sempre obra. E isso penaliza. O sistema tributário hoje nosso, falando rapidamente, penaliza muito, porque quando ele beneficia o material aplicado em obra, ele dificulta essa transição. Da fábrica. Mas muito. Muito. Mas muito. Sabe, assim, então se impõe vários pênaltis para quando você começa a querer industrializar. E isso lesa demais esse processo. Eu digo que hoje é o que mais atrasa o processo da industrialização, é realmente a falta de uma tratativa decente da questão da industrialização. E é inevitável essa tratativa ter que acontecer, porque todo mundo vê, comenta, e a gente vive isso no dia a dia. Não é nem que a mão de obra é mais cara ou mais barata, é que não tem. Se você pegar hoje uma obra para poder botar 3 mil funcionários, você tinha obra ali para a Copa, aquele período assim aquecido, você não acha os caras, sabe? E tudo. Então, assim... Vai acabar sendo... É inevitável, né? Hoje, assim, já a barreira tá todo mundo assim, vamos, mas o governo não acompanha. Entendi. Sabe, assim, a gente ainda está arcaico. Se a construção civil estava arcaica usando serrote ainda, a gente está precisando sair do serrote para poder utilizar ferramentas mais modernas e tudo, o governo ainda não está acompanhando, não está vendo isso. E aí eu acho que é um jogo, é uma via de mão dupla, porque também quem está fazendo ainda, grandes construtoras que ainda aplicam tudo em obra, também não quer perder o benefício então vão dividir. Pô, não é a indústria que tem que pagar ICMS 100%, mas também a obra não pode deixar de recolher nada, porque o governo também não quer que não recolher ninguém nada. Entendi. Entendeu? Pelo contrário. Você tem que achar o meio termo, né? Tem que achar o termo justo aí. Então é difícil, né? Então, e aí eu acho que é isso. Quando a gente fala de fora, talvez a resposta que você queria fosse mais técnica. Não. Mas é exatamente isso. Você vai no Sudeste Asiático, a Volet teve essa experiência, foi um negócio fantástico. Quando começou a implantar lá as primeiras fábricas de carrossel, cara, o mercado virou em 3 anos. Porque é dinâmico, porque lá não tem as travas todas que a gente tem aqui. O cara não tem que ficar lutando, põe uma fábrica e fica anos para poder botar. Foi Tailândia, por exemplo, foi um dos lugares. Okay. Mas Sudeste Asiático, de maneira geral, assim, Malásia, não sei o quê. Lá a transformação é muito mais rápida, porque qual que é o que o pré-fabricado de maneira geral traz de ganho? Velocidade. Velocidade. Demais. Quem que vai acompanhar a velocidade? A cadeia precisa acompanhar a velocidade. Exatamente. Aí aqui você esbarra em problema de financiamento. Pô, aí eu construo mais rápido, mas eu não consigo receber mais rápido. Exato. Não, você até vende, o cara quer ter que receber mais rápido, mas não recebe rápido. Ou então o governo só financia uma parte, a outra parte o cara tem que pagar, e aí você tem que financiar o cara 2, 3 anos, sabe? E aí, se o cara não paga a sua parcela da entrada, e o governo te repassa o dinheiro, aí você recebe do governo, mas aí o cara te dá o cano e você não tem como cobrar porque o imóvel está em nome da Caixa, por exemplo. Você não pode... É a Caixa que executa, você não pode executar a entrada. Então você tem uma série de travas, né? Burocráticos que, sabe, são limitadores à industrialização. Não, e a gente vê isso, porque se a gente pega aqueles exemplos de Europa, eu estava... Na aula que eu estava dando lá, eu peguei os vídeos de pré-fabricadores de outros países, né? E você vê muito a produção de prédio, né? Verticalização do pré-fabricado. Coisa que aqui
aqui, pelo menos eu só conheço quem está fazendo aqui do lado. No resto do Brasil, quase eu não vejo. Não chega. Então, a verticalização desse tipo de produção ainda no Brasil é quase que inexistente. Por isso que, assim, e até pegando um gancho com relação a isso da fábrica, que aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra que vocês fizeram aqui, da dimensão dela, se você já tinha feito alguma outra, qual outra planta que tem no Brasil, como é que está essa parte aqui no Brasil de sistemas carrossel de produção. Entendi. É isso aí primeiro. Depois eu tenho uma outra dúvida que eu quero... Bom. Vamos lá. Eu vou te perguntar. Então, o sistema carrossel no Brasil é uma coisa que vem se falando já há bastante tempo, né? Assim, a gente teve... Todo mundo acha bonito. Assim, porque equipamento, por exemplo, você vai falar industrializar, quando você vai falar industrializar e você entra numa fábrica carrossel, cara, é um negócio fantástico. Lógico. Mas o equipamento ele precisa estar associado a todo um contexto de negócio, que é o que a gente tem conversado aqui, um contexto conjuntural, de produto, de estratégia de negócio, tudo. Então, isso tudo tem que estar muito bem combinado para que a coisa decole. Então, você tem iniciativas, os sistemas carrossel no Brasil, hoje a gente deve ter plantas totalmente funcionando, umas 4 ou 5, nem todas são nossas, né? Pô, mas você imagina, um país de quantos? 250 milhões? Quando está 220 milhões, tem 4 plantas. 4, 5, talvez 6, não sei assim, mas são poucas. Igual mina de ouro. São poucas. E isso já vem se discutindo esse assunto, vou arriscar dizer aqui, já bem há uns 15 anos, assim, né? Porque você tem 2010, já tem 14, né, que eu comecei com esse assunto, e 2008, 2009 já existia esse assunto, isso não era desconhecido, sabe? E tudo mais. O pessoal do interior de São Paulo que resolveu realmente começar com isso aqui no Brasil, começou nessa época, assim, antes de 2010 e tudo mais. Então, assim, é uma tecnologia que ela não é desconhecida. Então, assim... não é. Até brinco com a Bicic, assim, que eu não preciso mais ir lá para poder apresentar sistema carrossel. Todo mundo sabe que existe. Quer dizer, todo mundo sabe que existe, então uns sabem mais, outros menos e tudo mais. Mas, assim, então não é o equipamento em si. Né? Quando eu comecei a trabalhar esse mercado, o desafio muito claro que ficou para mim, e que às vezes alguns concorrentes não entendem no mercado e tudo, mas é muito claro, é que a gente tem um mercado a desenvolver. E o mercado a desenvolver não é assim, vamos convencer o cara que está produzindo parede e laje no chão a fazer com o sistema carrossel. Não, você tem que desenvolver todo um contexto para que esse tipo de tecnologia construtiva ela possa ser aplicada no país. Esse é que é o desafio. Porque o mais fácil é você convencer o cara de que produzir no carrossel é melhor do que produzir no chão. Por mais que o ativo seja exija um investimento maior no começo, mas se você tem escala, cara, não há dúvida de que se paga. Não há. Agora, como é que você gera escala? Você precisa ter o contexto da industrialização, da tecnologia construtiva dessa forma estabelecida no Brasil. E você sempre esbarra em alguma coisa ou outra. Às vezes a capacidade técnica pode ser uma barreira inicial, mas daí você traz gente de fora, você treina o pessoal, traz engenheiro, calculista, não sei o que, conversa e tal, desenvolve a capacidade técnica para o negócio. Tenta dar subsídio ao cliente sobre custo, esse tipo de coisa e tal. Mas aí tem uma parte que é a estratégia de negócio do cara. E aí, às vezes, o cara trava a estratégia de negócio dentro de uma conjuntura de país, que às vezes não gera uma segurança por 10 anos, 15 anos, 20, que você consiga planejar e falar, não, vou fazer um investimento. Colocar qual que é o seu deadline ali, o seu... né? Porque esse até onde mais vai, uma né? vez, por quanto tempo eu vou ter que pagar isso aqui para eu poder... exatamente. Para eu poder... O seu break-even ali, onde é que tá, até quantos anos que é aquilo sabe? Ali? Então, assim... E o contexto tributário, igual a gente falou agora e tudo, que também trava. Mas você acha que essa demanda ela vem porque assim, quem vai comprar um prédio feito com painel pré-fabricado é a construtora, ou então daqui a pouco o cara tem que montar a construtora para poder vender o painel para ele mesmo.
Né? E não pode vender, porque se vender, aí tem mais imposto em cima. Tributa de novo. Esse aqui é um negócio, assim. Então, o desafio, por exemplo, usando o projeto de Cascavel, né, o projeto Ecopark. Fala um pouquinho dele aí. Um pouquinho do projeto Ecopark, porque ele reúne todos esses desafios. Isso que eu queria entender. Então, assim, o projeto Ecopark é uma iniciativa de empreendedores muito corajosos, assim, que já são senhores de mais idade, os dois os sócios têm acima de 70 anos, né? E que, assim, de uma coragem extrema de apostar não só no tipo de tecnologia, mas que esse tipo de negócio ele tem futuro e vai vingar no país. Por quê? Por causa da complexidade toda, né? Então, a nossa parte no processo é entregar uma fábrica viável e tudo. Mas eles conceberam um modelo de negócio de maneira que eles veem a sustentabilidade para os próximos 20 anos e a escalabilidade do projeto também e tudo mais. Então, essa é que é a grandeza. Eles não tiveram... A fábrica de Cascavel é a maior fábrica carrossel das Américas hoje, implantada, assim, em termos de capacidade, volume e potencial de produção, sabe? Então, são volumes bastante altos, assim, entre lá do modelo do apartamento do Ecopark, são entre 4.500 e 5.000 apartamentos ano, a capacidade de uma fábrica dessa, né? Produção? De produção. 4.500 apartamentos? De 4.500 a 5.000 apartamentos por ano. Entendi. Em 3 turnos de trabalho, não sei o quê. Mas, assim, e dentro do modelo de apartamentos lá que foi tamanho concebido, ali que foi concebido. E tudo mais, da planta. Provavelmente deve ser apartamento mais popular, ou não? Assim, apartamentos 3 quartos. 2 quartos, em torno de 50 metros quadrados e tudo mais, né? Então, assim, mas é uma planta grande, assim, o investimento que foi feito lá foi bastante alto e tudo mais. E não é uma planta pensada para fornecer parede e laje no mercado. É uma planta pensada para um projeto de incorporação específico. Porque daí você tem o que você perguntou, daqui a pouco o cara vai ter que abrir a construtora ou a incorporadora. Não, nesse caso ele teve que fazer, porque se você julgar essa quantidade de produto no mercado... Quem quer? Você desvaloriza o produto, né? E assim, e não é só o produto, esse produto está associado a uma engenharia por trás dele. Né? Então não é assim, agora eu produzo parede e laje de qualquer e todo tipo e aí qualquer um vai sair usando e tudo mais e tal. Não, você tem uma tecnologia construtiva, um método construtivo que está sendo implantado aí por trás também. Então é toda uma caminhada desse processo, por isso que a gente dedicou tanto tempo, esforço em cima desse projeto, sabe? Porque é toda uma caminhada aí, são vários aspectos dele. Então a planta é o primeiro passo, a primeira missão, então a fábrica foi inaugurada oficialmente no final de fevereiro desse ano e tudo, mas existem outras etapas do processo a serem concluídas e aí agora vamos partir para a construção, depois a incorporação e tudo mais, e isso tudo está no mesmo pacote desse projeto. Entendi. E em grandes volumes, quer dizer, tem que ter escala para justificar. Então, aí depois que acabar esse conjunto, a ideia é que essa planta seja remodelada para o tipo de produção ou não? Não. Ela vai atender... eu quero fazer um prédio de 8 andares, beleza, dá para poder incorporar. Então, assim, eles mapearam uma região, um raio de 300 a 500 quilômetros da onde está a planta, para poder atender ali aquele mercado. Então, não vai ser só porque, assim, né, o projeto... os primeiros edifícios, os primeiros condomínios são em Cascavel, ao lado da planta, no mesmo terreno ali... próximo do lado, a logística da onde mais está a fábrica, fácil. a logística no mínimo é mais barata, né? Com certeza. Então assim, então é bem do lado ali, mas a fábrica não se restringe àquele projeto, né? Porque num terreno que está lá são também entre 4.000 e 5.000 apartamentos, dependendo da implantação que ficar no final, que podem ser executados ali. Seria em pico de produção a 1 ano só de capacidade da fábrica, né? É claro que isso vai ter uma cadência, não vai ser feito tudo dentro de 1 ano só e tudo, mas a fábrica pode atender já outras obras em paralelo, que é o que o pessoal está buscando fazer. Né? Entendi. Mas eles desenvolveram daí um sistema, um conceito próprio de incorporação. O bairro integrado Ecopark é um conceito bastante interessante. O pessoal pode digitar aí na internet, tem lá o bairro integrado Ecopark.
Vou colocar no comentário lá do vídeo aqui, a gente deixa. Porque aí você tem lá link do YouTube, das redes sociais lá, porque sempre está saindo vídeos novos. E os vídeos do projeto são bastante explicativos, assim. Então é bom o pessoal entrar, ver o que de fato é o conceito. Porque você vê num vídeo lá de um projeto, sei lá, às vezes o vídeo tem 6 ou 10 minutos, você tem 1 minuto falando da fábrica. O restante é o projeto residencial Ecopark, que inclui outras coisas, inclui a tecnologia do apartamento, inclui como esses condomínios vão ser implantados, muita área verde, distância entre prédios, o tipo de educação que vai ser, tem todo um conceito em cima do projeto. Então, que a fábrica é uma parte, né? Mas não é o todo do negócio. Então, assim, é bastante interessante para o pessoal que quiser consultar, ver o vídeo da Ecopark, os canais lá da Ecopark, é bastante, o projeto eu vou colocar aqui no comentário, que a galera clicar depois. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta seguinte, dessas fábricas carrossel, existe alguma que você já viu ou que tem que... Porque a maioria que eu vejo faz painel. Sim. Existe algum tipo de produto? Sim, existe. A vocação, a fábrica carrossel efetiva, assim, a vocação original dela é fazer grandes volumes de produção, sabe? Assim, você automatiza muito o processo, você padroniza algumas coisas para você ter escala. Então, o melhor é sempre que você tem escala. Mas o sistema, o conceito de carrossel, ele não se limita a esse tipo de produto só. Então, vou te dar o exemplo do outro lado. A Voller te fornece plantas carrossel para produção de dormente de concreto ferroviário. Eu já vi. Entendeu? Esse eu já vi. Então, assim, a forma é diferente. É diferente. Mas o conceito de produção é o mesmo. Mas é seriado ali, um produto que você consegue fazer. O dormente de concreto você precisa de volumes grandes, assim, bastante grandes. Para construir uma ferrovia daqui até no Pará, milhares, sabe, assim. Então, você precisa de bastante dormente. Aí as máquinas mudam, mas é concreto. Você tem um distribuidor de concreto, não é o mesmo da parede da laje, mas você tem um distribuidor de concreto. Você tem um sistema de compactação, você tem um sistema de compactação, você tem uma câmara de cura. Nos dois casos você tem, mas o produto varia demais, né? Não são, um dormente concreto é muito diferente de uma parede de uma laje. Eu já vi uma fábrica de laje, que a laje movimenta a pista. Então, não sei se... Assim, por exemplo, a Voller tem uma solução que a gente chama de laje motos. A gente desenvolveu a laje alveolar. Isso. Que a central fica estacionária e a laje passa por baixo da pista. Então, assim, a gente não só desenvolveu o sistema produtivo, mas desenvolveu também a laje. Entendi. Sabe? Junto com um calculista nosso e tudo mais, desenvolveu a laje alveolar que chama motos. E aí ela tem armadura de proteção, né? Aí a forma precisa ser autoportante. Claro. A unidade de produção é a mesma do sistema carrossel, é uma mesa, sei lá, de 12 metros de comprimento por 4 de largura e tudo mais. Mas você consegue moldar, você não precisa mais cortar a sua laje, porque daí você molda ela com os ímãs do mesmo jeito que você molda painel e laje. Né? Você coloca as fronteiras magnéticas, né? E aí você molda daquela forma. Ela é autoportante para poder receber a proteção dos fios ou cordoalha de proteção, mas como não é feito em pista, quando você cortar e tudo, você também pode colocar armadura frouxa, né? Armadura passiva. E você pode colocar insert. Entendi. E você pode colocar elemento embutido. Que bacana. E, sabe? E tudo na produção em cima de uma mesa convencional de sistema carrossel, que te dá uma qualidade final de acabamento muito boa, assim, do elemento, sabe? Entendi. Só que precisa ter volume. Por quê? Porque se o sistema carrossel já exige investimento inicial, esse sistema ele é mais caro ainda porque as formas são autoportantes, elas são mais pesadas. Claro, sabe? Movimentação é mais difícil. Você precisa de bastante volume e tudo mais, e um volume de um produto alveolar, uma laje alveolar, que ela seja, que tenha mais valor agregado. Você não vai produzir a laje alveolar nesse contexto para fazer estacionamento, por exemplo. Né? Porque você não tem, daí o valor percebido, o valor agregado percebido da solução é ruim nesse caso. Entendi. Você não gera tanto, mas você vai fazer um painel aí, uma laje, né, uma laje alveolar enquanto painel, ou seja, um painel alveolar é uma alternativa, ou para edifícios residenciais. Aonde a gente primeiro emplacou esse projeto da laje motos foi em zona sísmica,
porque daí ela é muito eficiente em terremoto. Da armação frouxa e da cordoalha. Associada à cordoalha. proteção. Então você tem vãos grandes e mesmo assim muita estabilidade estrutural. Olha. E qualidade de acabamento excelente. Então assim, aí funcionou. Aí como norma, aí é o que eu te falei, norma. Você chega em norma de zona sísmica, que é muito mais exigente e elevada que a nossa, aí você exige uma técnica de construção que vai demandar uma técnica de produção mais sofisticada. Entendeu? Entendi. E aí por isso, entendeu? Aí esses são aspectos... É um ciclo. Que levam a cadeia toda a trabalhar de maneira melhor. Porque o pré-fabricador daqui do Brasil é inteligente, tem interesse e viaja o mundo inteiro para descobrir tecnologia. Só que quando ele fala, vou trazer para cá para adaptar a minha realidade, aí ele já vê que a realidade dele exige o que ele está fazendo hoje. Aí já fica assim, triste. Sabe? Porque fala, eu quero fazer isso, mas eu não tenho espaço no mercado, no contexto aqui, para eu poder implementar isso aqui. Né? Na verdade, a falta de incentivo é que trava muitas vezes a gente conseguir fazer algumas coisas que são diferentes. Sim. Trazer alguns... A gente está estudando outras tecnologias e a gente vê qual que é o custo de um equipamento que é todo importado. O cara fala, poxa, mas aí não vai compensar. E às vezes lá fora, tipo assim, proporcionalmente falando, é muito barato. O cara fala, faz sentido a gente usar aqui porque se paga rápido. É isso. Se paga não é que rápido. É barato. O negócio se paga rápido demais. Exatamente. Sabe, assim... Mas não é naquele contexto de uma obra. É porque o cara é mais pulverizado, ele tem mais de uma obra, ele tem não sei o quê, ele não tem aquela insegurança de que, cara... Não, lá tem também flutuação, o mercado pior e tal, mas não tem aquela coisa de, cara, se eu não pagar agora, daqui ao ano que vem, eu não sei se eu consigo mais. Entendi. Sabe? Então, em que pese que eu acho que o mercado do Brasil, com exceção, assim, o impacto ali da crise da Lava Jato para a construção civil foi muito forte, né? A gente via as palestras aí do pessoal da Fundação Getúlio Vargas e tudo, uma queda de 25% do mercado da construção civil para o Brasil é um negócio brutal. Destruiu. Brutal. Então, assim, a gente está passando depois desse pós-Covid aí, o Covid deu uma levantada de novo, essa fase do Covid na construção civil, né? E a gente está voltando a algum patamar decente hoje, assim. E aí eu penso que os próximos 10 anos, sim, os pré-fabricadores, eles podem fazer planejamentos mais de longo prazo, sabe? Ter mais essa coragem, igual o pessoal de Cascavel, de Curitiba, né? Da planta do Ecopark, teve. De pensar que mesmo assim, depois dos 70, está pensando ainda daqui dos próximos 10 anos o que vai acontecer, né? E dá para pensar assim, sabe? Eu acho que o país retomou dessa maneira, né? E aí, agora o contexto todo tem que melhorar também, o contexto tributário, principalmente, mais uma vez falando. Oi, a gente vai ter que fazer a parte 2, cara. Uai, que isso, mas já? Vai fazer parte 2, já acho acabou, que eu falei demais. Não, porque o tempo foi passando, eu falei assim, cara, então daqui a pouco como é que eu faço? Aí você vai me xingar. Não, mas, cara, mais uma vez, Carlão, obrigado demais. Que isso, eu que agradeço. Pô, legal demais. Assim, sempre tem... Parece que para você é normal, mas muita gente que está escutando, cara, nem sabe que tinha dessa forma, sabe? Então, assim, tem muita novidade. E é legal a gente bater um papo com isso, porque você vai trazendo uns insights que às vezes eu não tinha pensado nisso. Sim. Essa questão que você falou e tal. Eu falei, pô, e é isso mesmo, porque são alguns conceitos que você está vivendo ali. Na hora ali, você está sofrendo. É a nossa realidade. Não, mas show de bola. Transformar. Assim, o papel nosso hoje no mercado brasileiro é tentar desenvolver coisas que ainda não existem, assim, ou que tem uma barreira enorme, mas a gente tem que ter perseverança. Eu sei disso. Sabe? Muita perseverança. Então, a gente sempre quer colocar isso. A gente é como se a gente tivesse um remédio na mão, falando assim, cara, toma que sua dor de cabeça vai acabar. Aí a pessoa fica olhando com o copo, a água e o remédio em cima da mesa. E com a dor de cabeça, o remédio aqui. Falei, não sei se eu tomo. Depois que eu tomar, não tem jeito de destomar mais. Não tem jeito de destomar. Será que vai curar minha dor de cabeça? É verdade. Só que tem um tanto de gente tranquila e ele não toma. Não toma. Então, às vezes, eu acho que a gente tem muito esse receio de ousar em pegar e falar assim, vamos experimentar. Porque é um risco. Tudo tem um risco. Né? Se você quer ter sucesso, você tem que ter um risco. Não tem como. E aí eu volto, assim, nessa despedida aqui, eu volto no que eu comecei falando. Né? Não, mas o pessoal volto porque, cara, é isso que vocês fizeram. Então vocês são um próprio exemplo desse negócio, sabe? E aí é um exemplo não para o modelo de negócio, mas a maneira de empreender, que é bastante importante. Cara, porque eu acho que talvez o propósito da gente, igual sempre quando a gente começou com o podcast aqui, foi, cara, a gente precisa levar
conhecimento no mercado. Sim. Porque igual você falou, pô, não sabia esse negócio do concreto assim. Porque às vezes a gente tem uma gama hoje de empresas no Brasil, que às vezes a gente está vendo um patamar aqui de cima, e a gente esquece que tem outras dezenas espalhadas que estão tentando se levantar e precisa conhecer onde buscar o conhecimento. Sem dúvida. E às vezes fica muito isolado. Porque mesmo que você tenha YouTube, tem algumas coisas, mas a pesquisa ainda é restrita. E não é tão fácil. E não é fácil, às vezes, juntar, porque a informação é muita, daí você tem que separar a informação, tem que saber com quem você confia, quem você não confia, e depois como que aquelas coisas se cruzam. Né? Por onde eu começo? E outra coisa que é mais importante que eu falo, quando eu estava com dúvida na engenharia, que eu trabalhei na engenharia convencional. Sim, claro. Eu chegava pro meu professor na sala de aula, professor, isso aqui. Agora de pré-fabricado ninguém sabe. Porque são raros os professores que conhecem de pré-fabricado uma faculdade. Não, nós temos que difundir isso. Entendeu? Assim, só puxando um pouco esse gancho, falando rapidamente, quer dizer, a gente às vezes tem dificuldade do volume de calculistas no Brasil que com competência de fato para trabalhar certas soluções. Porque o projeto é diferente. Porque é diferente. Então a gente precisa realmente gerar essa competência nesse meio também. Exatamente. Né? Então estamos aí para isso. Então estou aberto, então falo com todo mundo. Quer vir conversar? Por favor, só manda mensagem. Vamos trazer conversar. O próximo vai ser de trazer para trabalhar com o projeto. Vai ser importante. Eu gosto de brigar. Minha esposa é calculista. Né? Ixi, não traz ela, não, mas aí você com o Fabrício para entrevistar ela. Eu sei como é que é a briga. Você só não pode assistir depois. Assim, ó. Para não dar briga em casa. Exatamente. Carlão, muito obrigado. Cara, mais uma vez, obrigado demais. Valeu demais, foi muito bom esse nosso show de bola. Viu? Vamos marcar outro. Isso aí, a gente traz o pão de queijo. Valeu. E mineiro sem pão de queijo, sem não café. Não dá, cadê o queijinho? Os caras vão estranhar. Os caras não são mineiros. Estão virando paulista já. Isso aí. Um abraço, valeu. Pessoal, beleza, bate-papo muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado. Acompanhe os outros podcasts aí que a gente está fazendo. A gente vai fazer uma série aí, tomara que a gente nunca pare. E a ideia é essa mesmo, a gente tentar difundir no mercado conhecimento, onde buscar, né? Então, por exemplo, eu teve uma dúvida sobre isso, nunca vi falar de Cima Galacel. Entra lá na página e vai deixar a página ali no comentário, né, do podcast, justamente para isso. Tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado por todo mundo aí, um grande abraço. Compartilha esse podcast aí com a galera, curte aí o vídeo, segue o canal, porque muita gente aí fica falando, mas ninguém segue. Então, um grande abraço, até mais. Valeu! Bom demais.